Em 2015, um cara chamado Taylor Sheridan roteirizou O Sicário, que eu comentei algum tempo atrás num vídeo sobre os filmes do Denis Villeneuve, e é um cara que já tinha tentado uma carreira como ator antes, mas não deu muito certo, e aí ele despontou como roteirista depois de fazer Sicário. No ano seguinte, ele voltou com um filme chamado Hell or High Water, de 2016, que também a gente falou aqui no canal, e é um filme que foi dirigido pelo David Mackenzie, e que também era um filme que tinha algumas similaridades estéticas com Sicário, o fato dele se passar numa região desértica e esse tipo de coisa. Agora, depois desses dois projetos extremamente bem-sucedidos, o Taylor Sheridan resolveu estrear como diretor nesse Terra Selvagem. Do que se trata o filme Terra Selvagem ou Wind River? O filme gira em torno do personagem do Jeremy Renner, que é um cara que é caçador de predadores, caçador de coiotes, esse tipo de coisa, que no passado ele perdeu a filha, isso não é spoiler, isso já fica claro logo no primeiro ato do filme, e aí que assim que surge uma nova situação muito parecida com a que aconteceu com a filha dele, ele resolve investigar junto com a personagem da Elizabeth Olsen, que é uma agente da FBI, e esse tipo de coisa, e eles começam uma caçada, não de vingança, mas de justiça, de querer prender o responsável pelo último assassinato, que não foi o da filha dele, mas foi o último assassinato que ocorreu naquela região. E do ponto de vista de gênero, o Taylor Sheridan, ele demonstra uma disciplina notável. É um filme que pode ser descrito como um western moderno, assim como o Hell or High Water, porque ele se passa numa região que envolve os descendentes dos nativos norte-americanos, ele é uma trama invariavelmente é uma trama de vingança, uma caçada mortal até que o Jeremy Renner consiga encontrar o bandido, esse tipo de coisa. E o filme ele discute temas que encontram ecos na história do faroeste, como a dicotomia entre os norte-americanos, descendentes dos europeus, e os nativos que foram injustiçados pela galera que chegou. E do ponto de vista de gênero, é um filme que funciona muito bem. Ele cria uma tensão que se torna cada vez maior conforme a projeção progride. Ele alcança um clímax que funciona muito bem como clímax, de fato. É um clímax bastante movimentado e que recompensa o protagonista de uma maneira que o espectador não esperava, inclusive. E a direção do Taylor Sheridan funciona muito bem nesse sentido. Além de o roteiro do filme, ele também é muito bom ao desenvolver o personagem do Jeremy Renner, que é um personagem que, embora ele carregue consigo alguns traumas bem evidentes, ele ainda assim é um personagem que tem uma filosofia de vida muito particular. Ele aprendeu, por exemplo, a encarar a realidade, o fato de que ele perdeu uma filha, o fato de que não vale a pena ele ficar se doendo por causa disso pra sempre e esse tipo de coisa. E é um personagem que conta com uma virilidade que é surpreendente. É um personagem que você percebe que ele, embora ele conte com todas essas tragédias pessoais, ele ainda conseguiu segurar tudo isso através da força de vontade dele. E o Jeremy Renner, ele consegue fazer um trabalho que, inclusive, talvez seja indicado ao Oscar, quem sabe, eu não duvido nada disso. Porque ele consegue criar um personagem que é complexo, ele ao mesmo tempo ele é o herói durão, muitas vezes infalível até, ele é um herói de fato no filme, desses quase indestrutíveis, mas ele pontualmente, ele consegue exibir de uma maneira bem sutil a dor que o personagem dele carrega. Existe um momento muito específico lá pra virada do segundo pro terceiro ato do filme, sem spoiler, claro, onde o personagem ele se emociona, e é uma atuação bem sincera do Jeremy Renner, mas que não tinha sido precedida antes, graças justamente a, como eu falei, a personalidade durona e viril do personagem. O único problema que o roteiro encontra do ponto de vista de desenvolvimento de personagens é a personagem da Elizabeth Olsen, eu confesso. É uma personagem superficial, sem grandes atrativos, que tá lá só pra ser a parceira do Jeremy Renner mesmo. E em alguns momentos, a personalidade dela acaba se tornando, inclusive, chata. A Elizabeth Olsen, ela até se esforça pra dar alguma substância à personagem, mas não funciona muito. Soa como uma gordurinha na história só, infelizmente. Mas, tirando isso, é um filme que funciona muito bem enquanto gênero. E o roteiro do filme, ele também consegue trazer algumas discussões pontuais, mas que funcionam de uma maneira interessante sobre a natureza dos nativos, como eles convivem com os norte-americanos descendentes dos europeus, esse tipo de coisa. Tem um momento onde um personagem, ele comenta que a gente está acostumado a ser feito de capacho por vocês mesmo, as pessoas se importam mais com vocês e cagam pra gente. São comentários ocasionais, mas que funcionam. Existem algumas ressalvas morais que algumas pessoas podem fazer ao filme, eu não nego. Por exemplo,
é a história de que os personagens dos nativos são vitimizados e quem salva eles é o branco norte-americano descendente do europeu e esse tipo de coisa. Então algumas pessoas podem encontrar esse tipo de ressalva moral e ética no filme. Mas eu acho que, como o filme é baseado numa história real, a gente pode dar uma aliviada nessa barra. Também tem algumas pessoas que podem questionar a moral do personagem, no fim das contas, mas aí eu não posso discutir muito porque envolveria spoiler, mas a gente não pode dizer que ele foi o algoz naquela situação. Não, ele deu uma oportunidade e o bandido acabou obviamente se perdendo nisso. Eu tô tentando ser bem vago pra não trazer spoilers, mas enfim. Pra encerrar, Terra Selvagem é um ótimo filme, é um filme que sabe discutir temas pontuais, cria um personagem principal que é complexo, multifacetado, mas de uma maneira não tão óbvia, o que é uma sorte, e tecnicamente o filme também funciona bem. Ele tem uma montagem que é uma montagem que cria alguns raccords muito interessantes, ele é uma montagem que, por exemplo, um personagem surge chutando a cara de outro e aí corta pra um personagem abrindo a porta com um pé. E aí mais tarde tem uma cena onde os personagens vão bater na porta dos possíveis suspeitos e aí quem abre é o personagem do Jon Bernthal no passado, ou seja, é um flashback que é inserido através de um toque-toque numa porta. Isso é uma coisa interessante. Aliás, a participação do Jon Bernthal é uma ponta, é uma ponta não, é uma participação só em uma cena mesmo, mas é uma participação curiosa porque o Taylor Sheridan, ele usa aquela persona que a gente já se acostumou a ver do Jon Bernthal como justiceiro em Walking Dead, em outros filmes, até no próprio Baby Driver, aquela persona de um cara que é um psicopata realmente, mas ele usa essa persona para surpreender o espectador. Você acha que o personagem no filme vai ser aquela coisa que você já está acostumado a ver do Jon Bernthal, mas no decorrer da cena você descobre que não era bem assim. Então é uma surpresa que o Taylor Sheridan consegue incluir através do uso da personalidade que a gente já se acostumou a ver do Jon Bernthal. Então é um ótimo filme esse Terra Selvagem, eu recomendo que vocês assistam aí. E digam aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.